Mateus 8:18. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm os seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. O que me abate nos dias de hoje, como pastor, é ver que o nosso cristianismo está cada vez mais vulgarizado. Que cada vez mais um culto, para dar certo, ele tem que ser pop. Ou prometer algum tipo de prosperidade, algum tipo de larga bênção para as pessoas. Senão, as pessoas não se interessam tanto. Eu creio que nós estamos vivendo uma inversão muito grande no cristianismo. Agora, essa inversão, ela não é nova, mas é uma inversão que vem se arrastando, ou vem se concretizando. Se arrastando não, vem se concretizando, vem se adensando, vem se tornando mais visível há 400 anos. Ela começou no período chamado da Renascença. Durante a Renascença, que foi um movimento humanista que explodiu na Europa, houve uma mudança, e desde a Renascença essa coisa vem acontecendo. Houve uma mudança na Renascença. E a mudança foi a seguinte: o centro, antes da Renascença, o centro era Deus. E tudo mais gravitava ao redor de Deus. Todas as atividades humanas gravitavam ao redor de Deus. A ciência, as artes, a economia, a filosofia, tudo girava e gravitava ao redor de Deus. Com a Renascença, Deus foi tirado do centro e foi colocado o ser humano. Então a ciência se libertou, por assim dizer, desse cabresto que a religião colocava na ciência. Então, quem quebrou com isso? Uma aulinha de ciência aqui. Quem começou a quebrar com esse negócio? Foram dois homens, Nicolau Copérnico e Galileu Galilei. Os dois tinham duas teses. A tese de um e a tese de outro era, em suma, que a Terra não era o centro do universo. Um acreditava, Nicolau Copérnico, que o centro do universo era o Sol. E Galileu Galilei disse que não era nem o Sol o centro do universo. Ora, até então, quem dizia a ciência como fazer ciência era a religião. Isso aí foi para o espaço. As artes, a partir da Renascença, não retratavam mais a cosmovisão religiosa. Mas a partir da Renascença, não se pintava mais quadros a partir do mundo religioso. A partir da Renascença, começou-se a pintar, a fazer arte a partir do ser humano. Aí Michelangelo fez a estátua de Davi, que está hoje lá no norte da Itália, e é a estátua que retrata o protótipo do homem perfeito. A economia, antigamente, antes da Renascença, era proibido o lucro. A Igreja Católica dizia que não podia ter lucro. Era proibido o lucro. Porque naquela época nem precisava do lucro. Só existia a aristocracia, que eram os reis e a corte. Aí existia o clero, que eram os padres que viviam mamando nas tetas da corte, e havia o povão miserável e pobre que nunca podia subir à categoria de aristocracia, vivia na miséria e morria na miséria.
Mas a partir da Renascença começa o lucro. O homem tem capacidade, e aí nasce o conceito capitalista. Cada um pode subir na vida a partir do seu próprio esforço. E o lucro foi permitido. Antes da Renascença, o Papa era uma espécie de rei, e o rei, na política, tinha que pedir a bênção do Papa. Então a figura papal e a figura do rei era uma figura única. Era esquisito. O rei indicava os cardeais, e os cardeais faziam o rei cair do seu trono. Negócio esquisito. Porque o Papa tinha assento na corte junto com o rei. E o rei tinha força para escalar quem seriam os cardeais do Vaticano. Mas a partir da Renascença, quando Maquiavel escreveu o seu livro, isso acabou-se. O Estado agora era laico, quer dizer, a política não precisa mais da interferência religiosa. Clero é uma coisa e política é outra, separados. Então, a Renascença foi uma espécie de chega de religião. Queremos mais religião. Religião atrasa a nossa vida, porque a religião é responsável pelas superstições, pelo obscurantismo, pela ignorância das multidões. Nós não queremos mais religião, vamos cuidar da nossa própria vida. Isso aconteceu na Renascença europeia, e isso se difundiu para o mundo inteiro. Não foi de toda ruim, porque a partir disso aí, foi a partir desta visão que Martinho Lutero disse que nós não íamos mais, inclusive, precisar que a Igreja Católica nos ensinasse ou dissesse como se interpreta a Bíblia. A Bíblia deve ser interpretada de acordo com a consciência e de acordo com o juízo de cada pessoa. Foi essa a premissa da Reforma Protestante. Então Deus, a partir da Renascença, foi tirado do centro e colocado na margem, na marginal da vida. O centro era o ser humano. Aí alguém disse assim, e Deus? Está aqui na margem. E os filósofos então disseram o seguinte, olha, Deus, se ele promover o bem-estar do ser humano, seja bem-vindo. Deus vai ser tolerado. Nós vamos engolir Deus, desde que seja para o seu bem. Se ele lhe fizer feliz, se ele promover o seu amadurecimento como pessoa, se ele lhe prosperar, seja bem-vindo, Sua Majestade, Deus do Universo. Nós queremos você também. Resultado, o exercício religioso para o homem moderno, paulistano, brasileiro, americano, europeu, londrino, Deus e o exercício da religião é periférico. Isto é, Deus não é essencial. Se você quer ser vencedor, amigão, tem que arregaçar as mangas e ir à luta. Aí alguém diz assim, e Deus? Bem, se enquanto você estiver indo à luta, puder usar também do poder de Deus para lhe ajudar a ir à frente, por que não usar? Tem gente que usa cocaína, tem gente que usa neurolinguística, tem gente que usa os espíritos que falam através dos médiuns, e nós vamos usar Deus. É ótimo usar Deus para ir em frente. Enquanto der, a gente vai lutando aqui com as nossas forças. Mas quando precisar de uma cura, porque a medicina não resolve, a gente bate na porta de Deus. Tá bom, Deus? Tá ótimo assim. O senhor fica aí, eu vou cuidando da minha vida por aqui. No dia que eu estiver deprimido e Prozac não resolver, aí eu te procuro. Tá bom assim, Deus?
Eu vou tocando por aqui. No dia que tiver um câncer de cérebro que a medicina não souber resolver, aí eu te busco. Mas por enquanto, deixa eu ir tocando minha vida como puder. No dia que eu quebrar financeiramente e eu precisar de uma ajudinha na parte do viu mental, deixa que eu bato na tua porta. Quem é que precisa de Deus? O que precisa de um amuleto existencial? Quem não teve gabarito, qualidade, não teve pique, não teve equilíbrio emocional para se resolver na vida, este precisa de Deus. Então, usa Deus. Não tem um aí que está usando cocaína? Vamos usar Deus. Porque a cocaína deixa uma rebordosa, deixa ressaca, e Deus não deixa. O versículo de número 18 do texto que nós lemos do capítulo 8, é mais ou menos esta a precaução que Jesus já toma nos dias em que ele está vivendo. Se você tiver paciência comigo, volte uma página da sua Bíblia e vamos começar do capítulo 8, só para mostrar para vocês uma curiosidade. Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiam, e o que acontece? Ele cura um leproso. Jesus chega na cidade de Cafarnaum e ele cura o servo, o criado, o empregado de um centurião romano. Ele chega em casa, cura a sogra de Pedro. No versículo 16, chega à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Versículo de número 18. Ele olha ao redor e tem uma multidão. Depois dessa sucessão de milagres, que foram totalmente inéditos, as multidões estão em polvorosa. São milhares de pessoas. A medicina naquela época era pior do que é hoje. Tem uma multidão de gente do lado de fora. E aí o versículo número 18, Jesus, vendo que tinha muita gente ao seu redor, chamou os discípulos e disse o seguinte: vamos embora daqui. Não é assim que eu quero o meu reino. Vendo que o povo buscava o milagre em si, mas que não estava interessado nos desdobramentos do que significa andar com Deus, Jesus chama os discípulos e diz, numa linguagem coloquial para os dias de hoje: vamos embora daqui. Porque ele não queria que o cristianismo descambasse numa romaria mística em busca de milagre por milagre. Ele não queria que Deus se transformasse num meio para os nossos fins. Fins que nós mesmos determinamos. Deus não se presta a ser meio para que eu alcance os meus fins. Folia religiosa. Jesus não queria que a fé se transformasse em louvorzão que causa frenesi e deixa pouco conteúdo da alma. Jesus não queria que a mensagem do Evangelho se resumisse a uma fórmula mercadológica, não queria que o Evangelho se resumisse a um jargão de neurolinguística que ensina as pessoas a se aprimorarem na vida. O Evangelho tinha que ter uma outra conotação. E quando ele vê as multidões ao redor da casa onde ele estava, ele chama os discípulos e diz: vamos embora daqui. E o texto diz, ou deixa claro, deixa implícito, que no meio daquela multidão religiosa, de gente que queria usar Deus,
No meio desta multidão, com esta atitude, havia pelo menos 3 tipos de gente. O texto nos mostra que no meio dessa multidão havia 3 tipos de pessoas: os fanáticos, os impulsivos e os relutantes. Vamos vê-los um a um. Primeiro, havia os fanáticos. E Jesus nos deixa claro no texto aqui o seguinte: que o fanatismo, o calor irracional e o misticismo não servem aos propósitos do reino de Deus. Quem são os fanáticos? Era a multidão do versículo de número 18. Ao ponto dele dizer assim: vamos sair daqui. Eu não quero nem falar com eles. Eu não quero nem estar em contato com essa multidão. Os fanáticos do versículo 18 são aqueles que se maravilharam pelo milagre. São aqueles que aderiam à romaria sem saber por quê. Querido, Jesus, quando vê muita gente ao seu redor, ele diz: vamos embora. Vamos passar para o outro lado do lago e deixa essa multidão aí só. Por quê? Cristianismo não pode e nós não podemos permitir que os conteúdos do Evangelho virem slogans. Nós não podemos reduzir a mensagem do Evangelho a musiquinhas de pouco conteúdo. Nós não podemos permitir que as pessoas tenham mais fé no objeto que conduz à fé em Deus do que fé no próprio Deus. Nós não podemos permitir que a nobreza do Evangelho se diminua a ser uma espécie de baú da felicidade religiosa. Nós não podemos, e é impossível para nós, convivermos com o Evangelho, que é a sedução semelhante à sedução da macumba e do candomblé, de fazer prodígios e milagres ao meu bel prazer. Por que que Jesus abandona essa multidão e diz: vamos embora dessa multidão? Por quê? Porque para nós, fé não é um calor emocional. Fé não é frenesi de massas. Fé para nós é certeza de coisas que nós esperamos. Fé para nós é andar não por vista, mas por convicções. Fé para nós é conhecermos a verdade, porque ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Fé para nós não é burburinho de massas. Fé para nós é nos apresentarmos a Deus aprovados, como homem que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Fé para nós é ouvirmos a voz de Deus nos dizendo: vinde e arrazoemos, diz o Senhor. Vamos pensar juntos, diz o Senhor. E Jesus deixa claro que a impulsividade, por mais sincera que seja, não prova a fé. Deus não está interessado em arroubos de sinceridade. Deus está interessado no caminhar consciente, na perseverança. Está aqui um homem, viu Jesus fazer os seus milagres, viu Jesus curar um leproso, viu Jesus com o poder da palavra curar o filho ou o servo de um centurião que estava a quilômetros de distância. Viu Jesus expulsar demônios às multidões. E ele, tomado de um arroubo, tomado de um impulso religioso, diz: Senhor, eu vou contigo aonde tu quiseres. Aí Jesus chamou o rapaz e disse assim: olha, as raposas têm as suas covas cavadas no chão, e lá é que elas se aninham. Os pássaros têm ninhos, todo pássaro tem o seu ninho. Mas eu não tenho onde reclinar minha cabeça, não tenho onde deitar minha cabeça. Alguns teólogos dizem que são 2 referências que Jesus quis fazer aqui: ao fato de que ele realmente não tinha uma casa, que ele morava de favor na casa de Pedro,
e o fato de que um dia ele iria ser crucificado, e diferentemente de todos os crucificados daquela época, ele não ia ter onde apoiar a sua cabeça nem na cruz. Porque as cruzes antigamente eram em forma de um T. E eles faziam as cruzes em forma de T com o vergão, com o travessão da cruz, da parte de cima, para que o crucificado pudesse descansar. Ele metia assim a nuca para descansar um pouco, porque a cruz era uma morte que levava 4 a 5 dias para matar a vítima. Só que foi pedido que na cruz de Cristo fosse levantado uma placa, um aviso, e nessa placa, nesse aviso, fosse escrito: este é o Rei dos Judeus. Quando eles colocaram esse aviso fincado em cima do travessão, ele não ia ter como colocar a sua cabeça para descansar. Jesus disse: olha, rapaz, não se deixe vencer pela emoção momentânea dos milagres que você acabou de ver. O cristianismo é mais do que isso. Não se deixe impressionar pelos demônios que você viu ser expulsos daqui. Não precisa fazer um arrobo de fé. Vá para casa, pense, reflita, calcule o custo, veja que você vai seguir um homem que não tem casa para morar, e no dia que morrer não vai ter nem onde colocar a cabeça dele para descansar. Não precisa fazer arroubos emotivos de fé, porque esse negócio dura pouco. Pense antes de falar qualquer palavra. Cristianismo não é um momento que acontece numa igreja num domingo à noite, que a gente traz Deus para o centro da nossa vida, e quando a gente vai segunda-feira para o trabalho, bota ele de volta lá na marginalidade, e a gente continua tocando a nossa vida só. Isso não é cristianismo. Calcule o custo antes, e cuidado com os votos, cuidado com os compromissos que você vai fazer. Chegou um escriba para Jesus e disse: Senhor, eu vou contigo. Jesus disse: rapaz. Se fosse cearense, ele falava mesmo: rapaz. Não. Pense antes, vá para casa, reflita. Porque seguir a mim não vai ser só esse compromisso que você está fazendo comigo, não. Compromisso de vida. Você vai ter que alterar o seu estilo de vida, a maneira de gastar dinheiro, onde você educa seus filhos, como você educa seus filhos, seus valores, suas prioridades. Você está disposto a andar comigo? E por último, capítulo 8, o terceiro tipo de pessoas que Jesus se confrontou aqui é o relutante. E para esse relutante, Jesus deixa em terceiro lugar uma mensagem: que o verdadeiro cristianismo tem que ser central, nunca periférico em nossas vidas. Um outro dos discípulos chegou para ele e disse assim: Senhor, no meio dessa multidão, acabou de fazer um monte de milagre. Aí o cara disse: olha, rapaz, Jesus, eu estou empolgado com esse teu projeto de reino. Só te peço uma coisa: o senhor me dá licença eu enterrar meu pai? Volte já. Jesus disse não. Não que Jesus estivesse proibindo ele de enterrar o seu pai. É que Jesus queria deixar uma mensagem. A mensagem é a seguinte: enterrar um pai é o dever mais sublime que um ser humano tem. É o de enterrar um pai que morreu. Se enterrar o pai não tem a importância que tem o reino, imagine qualquer outra desculpa que as pessoas derem. Essa alegativa é muito forte. Eu vou enterrar meu pai. Aí Jesus disse: não. Até enterrar o pai não é tão importante quanto o reino. Agora imagine o seguinte, aqui está a lição. Se uma pessoa que usou essa desculpa, vamos dizer que tenha sido uma desculpa, eu vou enterrar meu pai, e Jesus não aceitou, imagine se ele aceitaria uma pessoa dizer assim: Senhor, não posso agora, hoje à noite eu não posso, essa semana eu não posso, porque vou estar cansado demais com as compras do shopping. Fica até ridículo, não fica? Senhor, tem paciência comigo, só são mais 2 jogos do Campeonato Brasileiro de Futebol.
Se enterrar pai não teve peso diante da urgência, da dignidade do reino. Imagine uma pessoa dizer assim: olha, Senhor, não dá para contar contigo, não dá para contar comigo ainda, Senhor, não dá um tempo mais. Eu estou ganhando muito dinheiro. Eu não posso agora. Se enterrar pai não serviu de álibi, de desculpa. Imagine querer usar as desculpas que nós usamos. Senhor, agora eu não posso. Hoje não, Senhor. Semana que vem. Esse ano não, Senhor. Estou num momento muito difícil. Nós estamos redecorando o nosso apartamento. Ainda não, Senhor. Está muito duro, Senhor. Porque eu estou vendo se passo nesse concurso. O que ele quis dizer é o seguinte: que na verdade o cristianismo tem que ser central. Todas as coisas são relativas, só ele é absoluto. O que ele quis dizer que qualquer desculpa que nós dessemos para fugir da centralidade do reino e fazer Deus apenas um meio, seria vergonhoso demais para nós. Se ele, esse Deus, é maravilhoso como nós pregamos, poderoso como nós anunciamos, bom como nós alardeamos, seria uma indignidade andar com esse Deus de uma maneira tão trivial, tanta falta de responsabilidade, tanta falta de centralidade dele na nossa vida. Esta centralidade da vida, o Evangelho tem que voltar a não fazer de Deus apenas um assunto periférico. Ele não é o confeite da vida, ele não é apenas o adereço, ele não é apenas a lantejola da vida, ele é o centro da nossa existência, porque só o amor de Cristo vivifica a nossa vida, só o seu poder nos salva pela graça, só ele nos levanta dentre os mortos, só ele transforma a nossa vida, só ele nos limpa pelo seu sangue, só ele nos reconcilia pela sua morte, e só ele nos dá acesso à eternidade pelo seu Espírito. Ele tem que voltar a ser o centro da nossa existência. Nós temos que voltar a dizer: Senhor, por ti nós vivemos, para ti nós existimos, só contigo nós vivemos. A mensagem do Evangelho é esta. Vendo Jesus, muita gente ao seu redor, ele disse: os fanáticos não fazem favor ao reino. Vendo uma multidão ao redor, ele disse: os impulsivos também não fazem muito em relação ao reino. E por último ele mostrou aqueles que tornam Deus periférico na sua existência e conseguem reputar, conseguem categorizar certas e determinadas dimensões da vida mais importantes do que o próprio Deus. Esses também não estão aptos para o reino. Você é uma pessoa que simplesmente segue a moda e o fanatismo do dia? Você é uma pessoa que tem roubos, impulsividades religiosas em cultos? Você é uma pessoa que tem Deus apenas como um assunto, um ponto periférico na sua vida? Se você for hoje o convite do Evangelho é: Cristo quer ser o Senhor da sua vida. Ele quer ter a centralidade da sua existência. Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigado, porque Tu és um Deus que estás em todos os lugares ao mesmo tempo. Não há tempo em que o Senhor esteja mais presente e um tempo em que Deus esteja menos presente. Não há um lugar onde Deus esteja e outro em que Deus não está. Tu és Deus dos montes e Tu és Deus dos vales. Tu estás comigo agora aqui, enquanto eu falo contigo, e Tu estás com cada pessoa que ouve a minha voz nesse instante. O Teu Espírito trabalha de uma maneira muito misteriosa. Nós às vezes não entendemos, porque o Teu Espírito vem como o vento que sopra
nas colinas, nas montanhas. Teu vento às vezes é imperceptível e a ação do Espírito muitas vezes nós não percebemos. E eu quero que hoje, Senhor, Tu comeces um processo na vida de pessoas, habilitando-os, capacitando-os, transformando-os de glória em glória, para que eles sejam a imagem, para que eles sejam o reflexo, para que eles sejam a encarnação de Jesus aqui na terra. Traduz, ó Deus, o Teu querer na vida das pessoas. Opera segundo a Tua vontade, de acordo, ó Deus, com o Teu querer que nós Te pedimos, sarando os enfermos, curando as pessoas que estão decepcionadas, desiludidas, os desesperançados da vida, os tristes, os abatidos, os depressivos, os oprimidos, as pessoas que estão com obsessões, algumas, ó Deus, até satânicas, medo, pânico. Tu és um Deus que trazes paz ao coração das pessoas. E é isso que eu quero te pedir. Traz a Tua paz ao coração de tantas pessoas, pois é no nome precioso de Jesus e para a glória dele que nós oramos. Amém.